No dia 11 de setembro de 2025, o mundo do entretenimento foi pego de surpresa com uma notícia terrível. O ator Lee Man-long estava morto. Mas o que parecia ser o fim de uma história trágica, na verdade foi só o começo. O começo de um mistério que, até hoje, tem muito mais perguntas do que respostas. E essa pergunta, postada por um amigo próximo logo depois da notícia, é basicamente o resumo de tudo. Ela aponta direto para a principal contradição desse caso, a questão que alimenta todas as dúvidas: o pavor que Yu Menglong tinha de altura. Mas antes de a gente mergulhar nos detalhes desse quebra-cabeça, precisamos entender quem era a pessoa no centro de tudo isso. Afinal, quem foi Yu Menglong? Bom, Yu Man-long era um artista completo. Ator, cantor, diretor. Ele estourou mesmo em dramas de época, sabe? A aparência dele era tão marcante que os fãs o apelidaram de o homem mais belo de todas as terras. O papel dele em Eternal Love, então, virou um clássico. E fora das câmeras, quem trabalhou com ele, como a atriz Johabha Jilmurat, o descrevia como uma pessoa gentil, sincera, uma imagem que batia com o que os milhões de fãs sentiam. Então fica a pergunta: será que a carreira dele estava em baixa? A resposta é não, muito pelo contrário, parecia estar numa crescente de novo. Em 2025, ele tinha acabado de gravar uma série nova e já tinha uma aparição marcada num programa de TV super importante. Profissionalmente, as coisas pareciam estar indo muito bem. Ok, agora vamos entender o que foi dito oficialmente. Para a gente poder questionar, primeiro a gente precisa conhecer a versão dos fatos que as autoridades apresentaram ao público. A linha do tempo oficial parece bem direta, né? Na noite do dia 10 de setembro, ele estava ativo nas redes sociais, depois foi jantar na casa de amigos. Na manhã seguinte, por volta das 6 da manhã, o corpo foi encontrado. E no fim daquele dia, veio a confirmação da morte, com a polícia afirmando que não havia suspeita de crime. E foi isso. Para as autoridades, o caso estava encerrado. Uma morte trágica, mas sem crime para investigar. Acontece que, para o público, o fim da investigação foi só o começo das perguntas. Pois é, e aqui que a história oficial começa a parecer, incompleta. Existe uma série de detalhes estranhos, de inconsistências, que transformaram essa tragédia em um mistério que dura até hoje. E aqui a gente chega no ponto principal, na contradição mais gritante de todas. Yu Man-long tinha um medo documentado e paralisante de altura. Não era segredo para ninguém. Esse pavor veio de um acidente gravíssimo em 2016, num set de filmagem, que o deixou com várias fraturas nos pés. A pergunta que fica é: como alguém com um trauma, com um pavor tão profundo, escolheria enfrentar justamente seu maior medo nos seus últimos momentos? A conta simplesmente não fecha. E aí, como se não bastasse, aparece esse detalhe bizarro. A primeira notícia que saiu na mídia mencionava que 2 relógios Rolex, que pertenciam a um amigo, foram encontrados no bolso dele. A internet, claro, explodiu com teorias, só que tão rápido quanto essa informação apareceu, ela sumiu. O post foi editado e depois a matéria inteira foi deletada. Por que mencionar algo tão específico para depois apagar, como se nunca tivesse existido? A própria cena do ocorrido levanta ainda mais suspeitas. A porta do quarto supostamente estava trancada por dentro. A tela da janela estava danificada, quebrada, e o mais perturbador de tudo: fotos que circularam na internet pareciam mostrar marcas de mãos na parte de fora da janela, como se alguém estivesse se segurando, tentando não cair. Isso soa como uma luta, não como um ato deliberado. E esse paradoxo todo se estende até para a vida profissional dele. De um lado, a carreira de ator parecia estar decolando de novo com projetos grandes a caminho. Do outro, ele estava fechando suas empresas, cancelando o registro dos seus estúdios pessoais. Por que alguém desmontaria a própria estrutura de negócios bem quando a carreira artística parecia estar engrenando de novo? Então, no fim das contas, o caso do Yu Man-long se divide em 2 realidades que não conversam entre si. De um lado tem a conclusão oficial, do outro um mistério que se recusa a ser esquecido. E essa divisão é muito clara. De um lado, os fatos confirmados. A morte foi por uma queda, a polícia descartou crime, ok. Do outro lado, um abismo de perguntas. A fobia dele, a história dos relógios, a cena do incidente, as empresas fechadas. É um conflito direto entre a história que nos contaram e os detalhes que simplesmente não se encaixam nela. No final, a morte de Yu Man-long deixa um eco. É a história de um artista amado cujo último capítulo foi escrito de um jeito que desafia a lógica.
E enquanto o caso continua oficialmente encerrado, as dúvidas permanecem no ar, nos deixando com aquela pergunta final e bem inquietante: o que a versão oficial não está nos contando?